Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do curso Moodle Essencial e na aula de hoje, nessa parte prática, nós iremos aprender a instalar o Moodle através de um cPanel. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site moodle.org, clicar em Downloads e fazer o download da última versão do Moodle. A última versão é a versão 3.0.3, tá ok? Então você vai clicar aqui em 3.0.3 e aí você vai cair na última na página aqui de download, onde tem a última versão do Moodle, tá? Essa aqui é a última versão oficial estável do Moodle, tá? Você sempre que você for fazer uma instalação do Moodle, sempre baixe a última versão, porque essa versão já está com bugs de segurança corrigidos, ela já vem com os novos recursos, então é interessante que você sempre faça o download da última versão, tá? Como a gente vai fazer a instalação através de um cPanel, é interessante que você verifique com a sua hospedagem se ela suporta a versão 5.4 do PHP. Eu trabalho com a HostGator e, por padrão, ela não tem essa versão habilitada a 5.4. Para que você consiga habilitar isso no HostGator, você precisa efetuar alguns procedimentos que eu vou te ensinar nesse vídeo. É uma coisa muito simples de fazer, é um código que você coloca dentro de um arquivo chamado .htaccess, então eu vou fazer isso para que você aprenda a fazer. A hospedagem local web, por exemplo, também, por padrão, ela não vem ativado a versão 5.4 do PHP. É preciso que você também efetue alguns procedimentos. Mas isso é muito simples de você fazer. Uma coisa que você pode fazer, primeiramente, é entrar em contato com a sua hospedagem para ver se ela suporta a versão 5.4 do PHP e a versão 5.5 do MySQL. Tá? E caso você precise mudar a versão do PHP, eu geralmente pesquiso vou até o Google e pesquiso o nome da minha hospedagem, mas a função de mudar a versão do PHP. Então eu coloco HostGator mudar a versão PHP, por exemplo, tá? E aí eu vou cair aqui num FAQ, tá vendo? Ó, como habilitar a versão 5.3, como habilitar a versão 5.4. Então eu entro aqui dentro, eu vou deixar esse link disponível para você, tá? Num link externo, mas aqui ele me ensina como é que eu faço para habilitar essa versão. Por padrão, ela não vem habilitada, eu preciso efetuar esse procedimento. A mesma coisa é a local web. Então se você digitar aqui local web, mudar a versão, você também encontra o procedimento que você precisa efetuar, tá vendo? Como alterar a versão do seu PHP, tá? Uma coisa muito interessante que é importante você saber é que quando você for trabalhar com uma hospedagem, seja local web, HostGator, MediaTemplate, qualquer tipo de hospedagem que você for trabalhar, sempre escolha o sistema operacional Linux, porque o Moodle ele é desenvolvido em PHP e o PHP ele roda nativamente nessa plataforma Linux, tá ok? Então é interessante que você sempre escolha Linux. Algumas hospedagens como a local web oferecem a plataforma Windows, mas não é muito bom você trabalhar com a plataforma Windows. Para você fazer a instalação do Moodle em uma plataforma Windows é muito ruim, é complicado, às vezes tem alguns problemas com o Apache, com o PHP, então sempre escolha a hospedagem Linux, tá ok? E aí, caso você queira mudar a versão, eu vou deixar aqui o link, vou deixar para você numa descrição um link externo, o da local web e o da HostGator, que são duas empresas aí que eu trabalho muito com meus clientes que precisa mudar. Aí existem outras hospedagens que ele já vem habilitado por padrão, ou você consegue habilitar isso através do painel de configuração. Então, esse tipo de coisa você precisa verificar com a sua hospedagem. Então, se você for fazer a instalação do Moodle e você vê que não está funcionando, pode ser problema de versão de PHP. Então, você entra lá e fale com a sua hospedagem. Tá? Então, o primeiro passo é verificar esses pré-requisitos e depois é você fazer o download do zip. Então, você vai fazer o download aqui do zip, do Moodle. Tá? E aí ele vai startar o download aqui. Depois disso, enquanto ele faz o download, você já pode ir lá na sua hospedagem e acessar o seu painel de controle. Eu utilizo a HostGator e ela tem o cPanel como gerenciador da plataforma. A maioria das hospedagens oferece esse recurso, esse painel de controle, tá? A local web, por exemplo, ela não tem, ela tem um painel próprio dela, mas existem outras hospedagens que oferecem esse painel de controle cPanel. Isso também é um ponto que você precisa ver na hora de contratar a hospedagem, ver se ela possui o cPanel como gerenciador da hospedagem. O cPanel ele é muito simples de você gerenciar a sua hospedagem. Através desse painel de controle, facilmente você consegue criar e-mails, criar contas de e-mails, criar banco de dados e subir
um arquivo zip e extrair ele aqui dentro da sua plataforma. Quando a gente trabalha com o cPanel, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um banco de dados, porque o Moodle ele necessita de um banco de dados para que ele armazene as suas informações, os seus cursos, as informações dos alunos. Então, eu vou criar aqui, primeiramente, um banco de dados, tá? Então, vou vir aqui em Database. Todo o painel de controle você vai encontrar essa opção de Databases, que é banco de dados. Se tiver traduzido, vai estar banco de dados. Então, você entra lá em My Database, MySQL. Às vezes algumas hospedagens oferecem outros tipos de banco de dados, mas o banco de dados que você vai trabalhar é o MySQL. E aqui eu vou criar o meu banco de dados para o meu Moodle. Então eu vou criar aqui, ó, curso MDL, tá? Que é curso de Moodle. Então curso MDL vai ser o nome do meu banco de dados. Você pode colocar o nome do seu banco de dados de Java, de Moodle, curso. Você escolhe o nome do banco de dados que você quiser. Então, coloquei aqui, ó, curso MDL e vou criar o meu banco de dados. Depois que eu crio o banco de dados, eu preciso criar um usuário para esse banco de dados, tá? Eu sempre crio o meu banco de dados e o meu nome de usuário com o mesmo nome, tá? Para facilitar na hora de fazer a instalação. Então, eu vou guardar essa informação aqui, porque eu vou usar ela depois na hora de fazer a instalação eu preciso informar essas informações na hora de eu fazer a instalação do Moodle. Então, vou voltar aqui e vou criar agora o meu usuário. Todo banco de dados precisa de um usuário, tá? Então, você cria o banco de dados primeiro e depois você cria um usuário para o seu banco de dados. Aqui eu vou criar um usuário com o mesmo nome e gerar uma senha para ele. Essa senha também é interessante que você guarde, porque você vai usar ela na hora de fazer a instalação do Moodle, tá? Então, vou colocar aqui a senha. E vou criar o meu usuário. Já criou o usuário aqui com o mesmo nome, vou voltar. Depois que você cria o banco de dados, você vai criar o usuário com o mesmo nome do banco de dados. E aí você precisa dar permissão do usuário naquele banco de dados criado, tá? Tudo isso você vai fazer tudo dentro dessa mesma tela aqui que todo painel de controle cPanel existe. Caso você utilize uma outra hospedagem, você procure um manual da sua hospedagem ou entre em contato com o suporte para você saber como que você cria o banco de dados. Você também pode usar a descrição aqui do campo de comentários desse vídeo para que eu possa de alguma forma tentar te ajudar a fazer a criação aí do banco de dados na sua hospedagem, tá ok? Então eu preciso vincular o usuário ao banco de dados. Eu vou vincular o meu usuário aqui, curso MDL. Ó, uma coisa interessante aqui que eu nem prestei atenção. Pelo tamanho de caractere não ficou MDL, ficou MD, né? Curso MD, o nome de usuário, e MDL, o nome do banco, tá? Eu não consegui criar porque ele tem um limite de caractere aqui. Então ficou curso MD. Se eu informo o mesmo nome de usuário e banco de dados, ia dar erro e eu não ia conseguir conectar o banco de dados. Então eu preciso mudar ali. Curso MD, é o nome de usuário, e curso MDL. Coloco adicionar. E aí ele vai mostrar aqui quais são as permissões que eu quero atribuir para o meu usuário. Eu sempre marco todos os privilégios. E aí eu marco aqui todos os privilégios. Feito isso, ele já atribuiu a permissão. Bom, a primeira parte está feita. Eu já fiz o download, criei o banco de dados. Agora eu vou na parte de gerenciar arquivos do meu painel de controle para que eu possa fazer o upload dos arquivos do Moodle e extrair e aí sim fazer a instalação do Moodle, tá? Então eu vou vir aqui em File Managers, tá? Gerenciamento de arquivos aqui. Vou procurar aqui, eu tenho várias instalações, tá? Então vou procurar aqui o meu domínio aqui. Vou acessar a pasta aqui do meu domínio desse Moodle na prática. E aqui eu sempre crio uma pasta, tá? Então eu vou criar uma pasta para fazer a instalação do meu Moodle. Essa pasta pode ser o nome que você quiser. Então o meu domínio é moodlenapratica.com.br e eu vou fazer a instalação do Moodle dentro de uma pasta chamada curso de Moodle. Então eu vou criar aqui uma pasta aqui, ó, new folder, e vou chamar de curso de Moodle tudo junto, tá? Para não usar hífen, para não ficar ruim de digitar. Então, curso de Moodle. E aí eu vou criar uma pasta aqui.
Feito isso, ele aqui já tem aqui, ó, curso de Moodle, cria uma pasta. Então, para me acessar esse Moodle, essa instalação vai ser moodlenapratica.com.br e o nome da pasta que eu criei, que é curso de Moodle. Entrei dentro da pasta, clico aqui no botão de upload. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o upload dos arquivos do Moodle para minha hospedagem, para que eu possa extrair esses arquivos e fazer a instalação. Clico aqui e clico em abrir. E aí ele vai fazer o upload do Moodle, tá? Pronto, o download foi concluído. Eu vou fechar essa aba e vou vir aqui no meu gerenciador de arquivos e clicar em recarregar, tá? Aí ele vai trazer o arquivo zip aqui para mim. Eu preciso extrair esse arquivo. Você vê que esse painel de controle, o cPanel, ele oferece esse recurso de compactar e descompactar. E isso é muito bom na hora de você fazer a instalação do Moodle. Agiliza muito o seu processo, tá? Então aqui eu vou extrair os arquivos do Moodle. Ele já fez a extração aqui. Vou fechar. Clico em recarregar de novo. Ele extraiu os arquivos do Moodle dentro da pasta Moodle, tá? Aqui eu já posso apagar esse arquivo aqui zip. Deleto esse arquivo zip e entro aqui dentro dessa pasta chamada Moodle. Aqui estão todos os arquivos do Moodle. Eu vou copiar, selecionar todos os arquivos aqui e vou clicar aqui em mover para que eu tire ele dentro da pasta Moodle, porque senão eu vou ter que acessar moodlenapratica.com.br/cursos de Moodle/Moodle. Então eu vou mover todos esses arquivos para a raiz da pasta que eu criei, que é curso de Moodle. Vou mover todos os arquivos. Ele moveu aqui de uma forma bem rápida aqui, moveu todos. E aí eu subo um nível e aí eu posso excluir a pasta Moodle porque ela está vazia agora, tá? Então, pronto, eu fiz isso, tá? Lembrando que em nenhum momento ainda eu mudei a versão do PHP da minha hospedagem, que é a HostGator, tá? Eu vou mostrar para você o que vai aparecer caso você não mude, tá? Então, se eu acessar aqui moodlenapratica.com.br/curso de Moodle, ele já vai cair na parte de instalação do meu Moodle. Se a sua hospedagem ela não suportar a versão 5.4 do PHP, você vai receber essa mensagem falando que do Moodle 2.7 ou uma versão superior precisa da versão 5.4 do Moodle. E aí ele está falando para mim que a minha versão corrente é a 5.3. Então eu preciso atualizar a versão do meu PHP na minha hospedagem para que eu consiga fazer a instalação do Moodle. Isso é uma coisa que acontece muito, tá? Muitas pessoas vão fazer a instalação da última versão do Moodle e não se atentam para esse pré-requisito dessas novas versões, que é a versão 5.4 do PHP. Mas, na hora que você vai fazer a instalação, ele te dá essa mensagem. Então, vamos corrigir esse problema. Então, eu vou entrar aqui lá na pesquisa que eu fiz e procurei como habilitar a versão 5.4 no meu site, né, na minha hospedagem. Aqui, ele diz que eu preciso criar um arquivo chamado .htaccess e colocar esse código dentro. É muito simples de fazer, tá? Então, eu vou vir aqui, seleciono esse código. Vou selecionar esse código aqui. Esse código ele só vai servir para hospedagem HostGator, tá? Cada hospedagem tem a sua particularidade referente a esse procedimento. Então você entra em contato com o suporte da sua hospedagem e pergunta como é que você faz para habilitar a versão 5.4 do PHP. Tá? Então eu vou copiar esse código, vou vir aqui no meu gerenciador de arquivos e vou criar um arquivo que não existe, esse arquivo aqui, .htaccess. Vou criar um arquivo. Então venho aqui, ó, New File, crio .htaccess. Ele vai criar o arquivo aqui. Vou localizar esse arquivo aqui, ó, que é esse, e vou editar esse arquivo. Ele vai estar vazio, porque não tem nada dentro dele. E aí eu vou colocar o código que eles passaram para a gente. Então, coloco esse código aqui. Ele vem até .php só. Então, colo esse código e clico em salvar. Fecho. E aí, vamos de novo lá na nossa URL, moodlenapratica.com.br/cursos de Moodle. Dou um F5 para atualizar. E aí, ele já aparece a página de instalação do Moodle, tá? Porque aí, ó, ele já verificou a versão do PHP está correta e aí ele já vai aparecer para mim essa página aqui de instalação.
nessa instalação é bem interessante que eu quero mostrar para vocês alguns erros que podem acontecer na hora da instalação, tá? O primeiro é a versão do PHP não ser compatível com essa última versão do Moodle 3.0. Então você vai precisar da versão 5.4. Uma outra coisa que pode acontecer quando você estiver fazendo a instalação do Moodle utilizando o navegador Google Chrome é isso aqui, ó. Tá vendo que a parte de linguagem ele apareceu Afrikaans, AF. Então eu não consigo, ó, toda vez que eu tento trocar, ele não deixa, tá vendo? Eu venho aqui para selecionar a versão de português, português Brasil aqui, ó. Vamos procurar ela aqui, portuguesbrasil.br, tá? Não o PT, porque o PT é de Portugal. Quando eu seleciono isso aqui, ele automaticamente volta para Afrikaans AF. E ele não deixa eu fazer a instalação com a versão Português Brasil, porque se eu fizer a instalação com essa linguagem, meu Moodle vai ficar todo desconfigurado. Então, esse aqui é um problema que você vai encontrar no Google Chrome, tá? É um bug do Google Chrome e eu achei essa resolução lá no suporte do site moodle.org, tá? Então, algumas pessoas estavam tendo o mesmo problema, então abriram um chamado lá no fórum de suporte do site moodle.org e colocaram essa solução, que na verdade não é uma solução, na verdade você precisa trocar de navegador, porque você não vai conseguir fazer a instalação da versão português aqui, porque ele fica toda vez voltando para essa linguagem Afrikaans aqui. Então você precisa trocar de navegador. Aí eu vou lá, abro aqui o Firefox, copio o endereço da minha instalação e vou fazer a instalação do Moodle, tá? Ele vai carregar aqui e aí você vê que de uma forma diferente ele já me carrega a versão padrão do Moodle, que é a versão em inglês. Aqui ele, mesmo eu trocando, ele não sai dessa versão Afrikaans. Então se isso acontecer com você, basta trocar de navegador. Trocando de navegador a gente consegue continuar com a nossa instalação. O Moodle ele tem várias linguagens, você pode fazer a instalação em qualquer linguagem que você deseja. Mesmo depois de você instalar, você consegue instalar outros pacotes de idiomas e deixar o seu Moodle aí em mais de um idioma, tá? Eu vou fazer a instalação aqui da versão Brasil, né, PTBR, sempre escolha PTBR, porque se você escolher o PT, vai ser o português de Portugal, tá? Aí ele já traduz aqui algumas coisas para mim e clico em próximo. Avançando em próximo, ele vai definir quais são os caminhos do Moodle. Isso aqui também é uma coisa muito interessante que a gente precisa definir, tá? Ele já pega automaticamente o endereço do Moodle, que é o endereço da pasta que a gente criou lá, moodlenapratica.com.br/cursos de Moodle. Ele mostra aqui qual que é o diretório que está instalado o Moodle. E uma coisa importante é esse aqui, ó, diretório de dados. O diretório de dados é onde vai ficar gravado todas as informações referentes aos seus cursos, tá? Então os arquivos, PDF, Word, vídeo que você subir direto na plataforma, todos esses arquivos ficam dentro dessa pasta. E essa pasta é uma pasta muito importante porque na hora de você fazer a migração do seu Moodle, você precisa levar essa pasta junto, porque é onde está todos os arquivos físicos do seu curso. E essa pasta ela não pode ser acessível através da URL. Tudo na sua hospedagem que vem depois de uma pasta chamada public_html ou em algumas hospedagens o nome da pasta é www, tudo que tiver dentro da pasta public_html ou em algumas hospedagens www pode ser acessado através da URL aqui do navegador. Então, por exemplo, eu digitei moodlenapratica.com.br/cursos de Moodle, essa pasta cursos de Moodle está dentro da pasta public_html. E aí eu consigo acessar ela aqui através do navegador. Já essa pasta do diretório de dados, muitas pessoas fazem a instalação dela com ela aqui dentro da pasta public. Algumas hospedagens aceitam isso. Não pode fazer isso, gente. Por quê? Porque o serviço, se você fizer isso, eu posso ir lá, digitar o endereço do seu domínio e colocar essa pasta aqui padrão. Moodle Data, porque eu sei que a pasta padrão é Moodle Data. E aí eu vou ter acesso a todos os seus arquivos do seu curso. Então isso não pode acontecer. E o que você precisa fazer? Aqui você vai apagar essa parte aqui, ó, do public_html ou www e deixar somente Moodle Data. Como eu tenho algumas pastas já com esse nome Moodle Data, eu vou colocar aqui um outro nome, tá? Por exemplo, Moodle Data curso MDL. E aí, essa vai ser meu diretório de dados. Clico em próximo. Aí agora, a próxima parte, ele mostra
ele pergunta para você qual que é o driver utilizado com base de dados. Tá? Sempre, o por padrão é como se fosse uma instalação de um programa, sempre vai avançando. Tá? Aqui você não precisa mexer, esse aqui é o driver padrão, então você clica em próximo. Depois ele vai pedir as informações do seu banco de dados, que são aquelas informações que a gente utilizou na hora de criar o nosso banco de dados. A gente deixou separado isso porque a gente vai usar ela agora. O host da base de dados, geralmente em uma hospedagem, você vai utilizar localhost. Só que em algumas hospedagens, como a Wallhost, a Local Web, esse endereço aqui é um endereço que na hora que você cria o banco de dados, ele te dá. Tá? É um endereço diferente de localhost. Então, no meu caso é localhost. No seu caso, dependendo da sua hospedagem, você precisa, na hora que você cria o seu banco de dados, ele te dá essa informação. Tá? Então, o meu localhost, aí eu vou pegar as informações aqui. O nome do meu banco de dados é esse aqui. E o nome do meu usuário é esse outro aqui. Então, e aí eu pego também a minha senha. Então, você sempre vai precisar colocar o host, o nome do banco, nome do usuário e a senha para que o Moodle possa se conectar com a sua base de dados que a gente criou logo no começo. Uma coisa também muito interessante por questões de segurança e que eu gosto de fazer é mudar esse prefixo de tabela. Porque se algum hacker tentar invadir o meu site do Moodle, ele sempre vai procurar por tabelas que contêm o prefixo MDL. Por quê? Porque ele sabe que esse prefixo MDL é o prefixo do banco de dados do Moodle. Então ele vai procurar lá por MDL underline users, por exemplo, para tentar achar a senha do meu usuário administrador. E aí, toda instalação que eu faço, eu sempre mudo esse prefixo. E aí o prefixo você pode colocar o prefixo que você quiser. E é interessante você usar sempre esse padrão de 3 caracteres. Tá? Então eu sempre coloco aqui MNP, que é o significado de Moodle na prática. Fiz isso, clico em próximo. Se tiver alguma coisa errada nesse processo, ele vai falar que não foi possível se conectar com a base de dados. Se todos os dados estiverem certos, ele vai avançar e aí ele vai fazer uma checagem aí também, novamente, de alguns pré-requisitos da sua hospedagem. Tá? Aí vai aparecer essa parte de instalação, você pode clicar aqui em continuar, que é algumas notas de direitos autorais. Ele entra nessa parte aqui de verificações do servidor, tá? Então ele sempre vai fazer uma verificação no seu servidor e se alguma dessas extensões ou de alguma coisa que ele precisa não estiver funcionando ou não estiver habilitado no seu servidor, vai ficar vermelho e você não vai conseguir avançar com a sua instalação aqui em continuar, tá? Em vez de continuar, vai aparecer para você verificar novamente os requisitos. Quando o requisito que ele mostra tiver nessa cor laranjinha, quer dizer que é opcional o requisito, tá? Você pode ter habilitado ou não na sua hospedagem. Aqui ele fala que é recomendado, mas por exemplo, nessa hospedagem compartilhada, eu não consigo habilitar essa opção aqui de cache. Então, ele fica aqui verificar, mas aí não tem problema nenhum, tá bom? Você consegue continuar com a instalação. É lógico que é interessante que todos os seus pré-requisitos aqui, o status estejam verdes, tá? Mas, se não for uma coisa muito que ele precise muito, ele vai deixar você avançar. Quando tiver vermelho, aí você não vai conseguir avançar e você vai precisar resolver esse problema entrando em contato com a sua hospedagem, verificando o que é preciso fazer para habilitar o recurso que ele está pedindo. Ele sempre vai mostrar o nome do que ele está pedindo, o nome da extensão ou recurso, e aí você pode entrar em contato com a sua hospedagem. Aqui é só clicar em continuar, e aí ele vai começar a fazer a instalação das tabelas no meu banco de dados. Tá? Então, nesse momento, ele já começa a fazer a instalação e aí ele vai criar todas as tabelas e banco de dados que ele precisa para funcionar. Tá? Essa aí é um processo automático que ele vai fazendo e você só precisa esperar e ir prosseguindo tela a tela. Tá, ok? Ele terminou de criar o primeiro passo aqui das tabelas e banco de dados, basta clicar em continuar. Esse processo você vai executar ele mesmo com uma instalação local ou online, tá? Ele sempre vai fazer essa parte de instalação, sempre vai ser assim, ele vai verificar o seu servidor, ver se tem os pré-requisitos ou não, e sempre vai ser dessa forma. Agora, ele pede para você criar aqui o usuário, os dados de acesso aqui do usuário administrador, tá? Esse vai ser o usuário administrador, super administrador aqui do Moodle. Então, identificação do usuário. Aqui
a senha, ele vai pedir para você criar uma senha com uma segurança forte, tá? Então, ela tem que ter ao menos 8 caracteres, um dígito, uma letra, um número e um caractere especial. Se você não criar uma senha com esses pré-requisitos, você não vai conseguir avançar dessa parte, tá? Então, você precisa criar uma senha assim. Então, vou criar aqui uma senha. Vou colocar o meu nome aqui. Aí é um cadastro normal do administrador, tá? Vou colocar o e-mail. É sempre interessante, aqui eu não estou usando, mas é sempre interessante que esse e-mail aqui seja um e-mail vinculado à sua hospedagem, tá ok? Para que depois você consiga fazer com que o Moodle envie e-mails, tá? Se você coloca um outro e-mail, por exemplo, como o Gmail, em algumas hospedagens ele não entende que é possível enviar e-mail através de um e-mail sem ser o e-mail do domínio. Então, sempre coloque um e-mail relacionado ao seu domínio, tá? Então, aqui eu coloquei contato@moodlenapratica.com.br, tá? Porque esse e-mail aqui do administrador, ele também vai ficar disponível como e-mail de suporte da plataforma, tá ok? Aqui eu posso definir se eu quero permitir que todos vejam meu e-mail ou eu posso esconder ou apenas os participantes do curso podem ver o meu e-mail, tá? Então aqui na hora de você fazer um cadastro de qualquer usuário, seja aluno ou professor, você consegue definir se o e-mail dele vai ficar disponível para todos ou só para os alunos de um determinado curso. Aqui eu vou deixar permitir que todos vejam. Preencho essas informações aqui. País. Fuso horário é uma coisa também que é interessante você mexer para o seu perfil de administrador e depois na plataforma a gente também vai configurar isso mais para frente. Porque o fuso horário, se você deixar o fuso horário errado, como por exemplo aqui, ó, América Chicago, quando eu criar um curso e falar que colocar uma data que o início do curso vai começar a partir daquela data, ou uma avaliação, por exemplo, eu quero que a avaliação inicie automaticamente em um determinado dia e horário. Se eu tiver com o fuso horário do Moodle errado, pode ser que sua avaliação não inicie na hora e na data que você colocou por causa do fuso horário. Então é interessante você colocar o fuso horário correto aqui, tá? Então vamos selecionar o nosso fuso horário aqui. Aqui, ó, América São Paulo. E aí você pode atualizar o perfil aqui, tá? Feito isso, ele vai criar o usuário de administrador do Moodle. O próximo passo é cadastrar aí qual que é o nome do meu Moodle, o nome do meu site. Então, o nome completo desse site vai ser Ambiente de Teste do Curso Moodle Essencial. Nome breve, Curso Moodle Essencial. Então, é isso mesmo. Esse aqui vai ser o nosso ambiente de teste do curso Moodle Essencial. Eu vou disponibilizar o usuário administrador, vou criar um usuário administrador lá, para que um usuário administrador padrão, para que todos possam acessar como administrador e, caso você não consiga fazer a instalação do seu Moodle, você possa usar esse ambiente para ir acompanhando as aulas do nosso curso, tá ok? Então, curso Moodle Essencial, posso colocar uma descrição ou não. Aqui, novamente, ele pede o fuso horário padrão da plataforma. Na tela anterior, a gente configurou o fuso horário padrão do usuário. Então, cada usuário pode ter o seu fuso horário. Então, aqui eu vou configurar o fuso horário padrão da plataforma em geral, tá? Então, aqui eu venho e coloco lá América São Paulo. Selecionei América São Paulo. Autorregistro eu deixo desabilitado, por padrão ele já vem desabilitado, mas se um plugin de autenticação como autoinscrição por e-mail é selecionado, vai existir a possibilidade de outros usuários se registrarem e criarem suas contas, tá? Um exemplo disso, se eu habilitar, é isso aqui, ó. Quando você habilita essa opção, ela vai ficar assim, ó. Quando você vir aqui em acessar, você vai ter a possibilidade do próprio usuário criar a sua conta. Quando o usuário cria essa conta aqui, você dá essa possibilidade, ele só está criando uma conta para acessar a plataforma, tá? Isso não quer dizer que ele vai ter acesso ao seu curso, porque
a matrícula de um usuário, a gente vai ver isso mais para frente, ela acontece em 2 passos. Primeiro é o registro do usuário na plataforma e depois a matrícula desse usuário com um perfil dentro de um curso, seja de professor ou de aluno, tá ok? Então, eu coloco isso aqui desabilitado, vou deixar desabilitado, tá? E vou clicar em salvar. E aí, pronto, a nossa instalação do Moodle está feita. É bem simples, é um passo a passo que você executa e não tem nenhum problema. É lógico, acontece alguns bugs, por exemplo, o caso do Chrome, mas agora você já sabe resolver. E o erro que você pode ter também é referente à versão de PHP da sua hospedagem, que também você sabe como resolver no caso da HostGator, ou você entra em contato com a sua hospedagem aí para saber como é que você faz para mudar a versão do PHP na sua hospedagem. Então é isso, essa aula fica por aqui. Agora você já sabe fazer a instalação do Moodle através de um painel de controle e eu vou gravar mais um vídeo explicando como é que você faz para instalar o Moodle na sua máquina, no seu computador. Lembrando que a instalação do Moodle no seu computador só você terá acesso. No caso de um ambiente online, aqui eu posso passar esse endereço para qualquer pessoa que eles vão conseguir acessar o meu Moodle de qualquer lugar do mundo, tá ok? Então, essa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima videoaula.